Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista Central em Barra Mansa. Nós hoje vamos estudar a lição da nossa Escola Bíblica Virtual no tema que é uma pergunta: por que missões? E o objetivo desta lição é fazer com que a nossa paixão pelas almas, ela inunde os nossos corações e nos leve a um profundo compromisso com a obra missionária. Nós temos as bases bíblicas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e também no livro de Atos dos Apóstolos como bases bíblicas para a nossa lição de hoje. Neste momento eu gostaria que nós orássemos pedindo a iluminação do nosso Espírito Santo de Deus para estudarmos a palavra de Deus com muita alegria e aprender e praticar aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, pelo privilégio que temos de estar mais uma vez debruçados sobre a tua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor nos ajude, nos oriente, para que possamos estudar sobre este tema e praticar aquilo que a tua palavra tem nos ordenado, Senhor, que é fazer missões. Que nossas almas possam arder, Senhor, de paixão pelas almas perdidas, Senhor Deus, desejando que o nosso compromisso com a obra missionária seja uma atitude séria, Senhor Deus, um compromisso, Senhor Deus, de pregarmos, Senhor, que Jesus Cristo é a salvação. Muito obrigada, Senhor Deus. Ajuda cada um dos irmãos e cada um dos internautas que estão nos assistindo neste momento, para que possamos entender, compreender e praticar os teus preceitos. Em nome de Jesus nós pedimos, pedindo também perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, como eu disse, nossa lição ela tem intitulada Por que missões? E o objetivo então é fazer com que nossas almas, nós cristãos, possamos ter nossas almas inundadas de amor em nossos corações e nós possamos então ser profundamente impactados com um compromisso com a obra missionária. As bases bíblicas, como eu disse, estão em Mateus 28, 18 a 20, textos muito profundos, nos quais Jesus deixou então os seguintes relatos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Base bíblica de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nos relata: e disse-lhes Jesus, dizendo: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Base bíblica de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49. Assim diz o relato: e disse-lhe Jesus, dizendo: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Base bíblica do Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 21 e 22, nos relata: novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Base bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, relata:
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, embora a palavra missões ela não se encontre nas Escrituras, a ideia está inserida em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E a palavra missão, ela vem do latim mito e significa enviar. Então, de uma maneira simples, podemos resumir e afirmar que missão significa enviar. E quando falamos em missões, nos referimos à proclamação do Evangelho em todo o mundo, o que é geralmente chamado de Grande Comissão. Esta Grande Comissão consiste nas últimas instruções de Jesus a seus discípulos e que se encontra registrado nos Evangelhos, dos quais eu li os textos anteriores. E através da Grande Comissão, nosso Senhor Jesus, ele revelou então a sua vontade. E é de que todas as pessoas, em todas as épocas, ouçam o Evangelho. Então, podemos dizer que Cristo é a base central de missões. Porque durante o seu ministério terreno, Jesus sempre se preocupou com a situação espiritual das pessoas. O seu olhar era diferente. Ele não via as pessoas pela sua posição social e financeira, mas via o seu estado espiritual. Ele as via como ovelhas sem pastor, conforme o relato lindo que vemos do Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, que nos diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E hoje, já passados mais de 2000 anos dessas célebres palavras, essas palavras ainda ecoam em nossos ouvidos. Jesus ainda está a nos dizer que ainda existem outras ovelhas que ele deseja agregar ao seu rebanho. Por isso eu vou repetir. Cristo é a base central de missões. Em nossas mentes, na mente de cada cristão obediente a Jesus, deve haver um profundo sentimento de paixão pelas almas. A evangelização do mundo é a vontade e o plano inquestionáveis do Senhor. E uma simples leitura, mesmo que seja superficial, do Novo Testamento, é capaz de nos fazer observar esse fato, não é, irmãos? A missão da igreja baseia-se na missão de Deus de reconciliar a humanidade consigo mesma através do Evangelho. Portanto, nós somos enviados a evangelizar o mundo e tornar o Evangelho disponível a toda criatura. A evangelização é a apresentação inteligível, atrativa, significativa, propositada e persuasiva do Evangelho. O Evangelho no Novo Testamento é a proclamação verbal, No Novo Testamento, então, a ênfase do Novo Testamento é a proclamação verbal do Evangelho, porque no Novo Testamento encontramos 140 vezes em que essa palavra é usada, Dialego, anunciar, catagelo, contar totalmente, evangelizo, espalhar boas novas, ladeo, conversar ou falar, e querusso, que é anunciar ou proclamar. Por isso, ou fazemos missões, ou diante de Deus estaremos sendo desobedientes, negligentes e omissos. Queridos irmãos, nós poderemos construir suntuosos templos, poderemos fundar majestosos conjuntos musicais, e se podemos e temos condição de fazer isso, louvado seja Deus, ok? Mas, naquele grande dia, Deus não fará um concurso dos templos mais bonitos, dos conjuntos musicais mais esplendorosos. Deus, ele requererá de nossas mãos o nosso empenho, no sentido de tornar o mundo evangelizado.
Obviamente que sozinhos nós não poderemos evangelizar o planeta inteiro, mas podemos e devemos fazer a nossa parte nesta, tarefa. E se cada um fizer a sua parte, o mundo evangelizado será um alvo realizável ainda nessa geração. Que a paixão pelas almas inunde nossos corações e nos leve a um profundo compromisso com a obra missionária. Sim, existe uma urgência missionária, pois mais de 2/3 da humanidade ainda não foi efetivamente evangelizado. E como igreja, sentimos-nos envergonhados da nossa negligência para com tanta gente. A promessa da segunda vinda de Cristo representa um incentivo a missões. Cremos que o período intermediário entre a ascensão de Jesus e o seu segundo retorno deve ser usado para o cumprimento da nossa missão como povo de Deus. A obra missionária, meus irmãos, não poderá parar enquanto ele não vier. Então, considerando que Deus se revela como missionário e que sua obra soberana decidiu em sua soberania, Deus em sua soberania decidiu vocacionar homens nascidos de novo para cumprir a missão de tornar conhecido o plano de salvação para a humanidade. É imprescindível, então, que a igreja priorize tal atividade. Pois no mundo, estima-se que há mais de 4 bilhões de pessoas que jamais ouviram as boas novas. Dados recentes já dizem que caiu para 3 bilhões de pessoas, mas ainda são muitas almas que ainda não ouviram das boas novas, né? E nós vamos então considerar agora alguns dados mundiais, que são os não alcançados de Bangladesh, que são 136 milhões de sheikhs, são 61 milhões de brahmanes que não foram alcançados ainda na Índia, são 62 milhões de Adavi que não foram alcançados na Índia também. São 37 milhões de Java Pesisir-Lor que não foram ainda alcançados na Indonésia. Mas também no nosso país nós temos um povo que ainda não foi alcançado. E este povo não alcançado, eles estão entre os ribeirinhos, estão entre os indígenas, estão entre as pessoas sertanejas, estão entre os surdos, estão entre os ciganos, e esta é uma população dos menos alcançados no nosso país. Referente aos indígenas, são 117 etnias que não têm presença missionária. Dos ribeirinhos, são 37 mil comunidades. Dos ciganos, temos mais ou menos 700 mil pessoas. Dos sertanejos, dos quilombolas, das 2.000, de 5.000 comunidades quilombolas, 2.000 não têm presença missionária. Nós temos imigrantes, são 27 países que estão dentro do nosso país, onde esses países não podem ser evangelizados, não entram o evangelho. Nós temos a oportunidade aqui, dentro da nossa nação, de falarmos para esses representantes desses 27 países. No nosso país, temos mais de 9 milhões de surdos. E temos um dado também muito alarmante, que a presença evangélica é quase insignificante na classe social dos ricos dos mais ricos e dos mais pobres dos mais pobres. É realmente um verdadeiro desafio. E um verdadeiro cristão se interessa por missões. Que precisa este cristão orar, contribuir, evangelizar. Porque nós cristãos cremos que a salvação é para todos.
Seu desejo é que o reino de Deus cresça e que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9 vai nos dizer que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É sendo fiel ao Senhor que se cumpre a missão. É amando a Deus acima de tudo e sendo fiel ao seu chamado que cumprimos nossa missão. Somos inconstantes, somos falhos, somos imperfeitos. E não é, irmãos, pela nossa força que fazemos a nossa missão. Não é pela nossa capacidade. Não é pelo nosso poder, nem pelos nossos méritos. Mas é pela ação do Senhor em nós, pela ação do Espírito Santo em nós, que nos capacita a anunciar a Jesus, a compreender o amor de Deus, a nos quebrantarmos diante do Senhor e a compreender a palavra de Deus. E é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que suportaremos até a humilhação, mas seremos fiéis na nossa missão de proclamar com alegria que só Jesus Cristo salva. Nós precisamos confiar mais na palavra do Senhor do que em nossas palavras. A missão é obra do Senhor e não obra humana. Se a igreja dependesse da capacidade humana, a igreja nunca cumpriria a sua missão. A igreja do Senhor vai cumprir a sua missão, pois no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e 9, está registrado o seguinte texto: E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Sendo assim, meus irmãos, que tal nós aceitarmos esse desafio missionário, não é? E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos evangelizar, Zeneia? Vocês vão me perguntar. E aí eu tenho algumas indicações aqui para que nós possamos, então, ser instrumentalizados, né, capacitados para fazer, então, esse evangelismo e falar de missões. Precisamos ter um profundo amor, precisamos ter paciência e sermos persistentes, precisamos ouvir a pessoa evangelizada, precisamos usar uma linguagem que as pessoas compreendam. Nós precisamos também evitar assuntos polêmicos e discussões, precisamos evitar ficar irritados, precisamos mostrar o plano de salvação de um modo simples e procurar sempre responder as perguntas com o apoio bíblico. E aí a gente tem várias estratégias de evangelismo, de missões, né? Nós temos nos nossos lares, hospitais, prisões, temos filas de ônibus, né? Os púlpitos também são locais, muitas das vezes nos consultórios, nos colégios onde frequentam os estudantes, nos nossos locais onde moramos, se tem conjunto residencial, em filas diversas, que sejam filas de INSS, fila do banco, nos cemitérios, nos dias de finado, feira livre, exposição, ar livre. Temos o telefone, o WhatsApp, temos vários meios de comunicação, temos rádio, temos televisão. Anunciamos também o evangelho através de cruzadas evangelísticas, os famosos e antigos folhetos tão abençoados. Temos Bíblias, temos Novos Testamentos, tantos são os materiais que podemos usar. E nós, então, vamos finalizar recapitulando nossa lição. Por que missões? De maneira simples, podemos afirmar que missão significa enviar. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo. Então, Jesus foi quem ordenou. E Cristo, então, é a base central de missões. Porque na mente de cada um de nós, né, na mente de cada cristão obediente a Jesus, deve haver um profundo sentimento de paixão pelas almas. A evangelização do mundo é a vontade e o plano inquestionáveis do Senhor. Somos, portanto, enviados a evangelizar o mundo, o Brasil, e tornar o evangelho disponível a toda a criatura. Ou, irmãos, fazemos missões, ou diante de Deus estaremos sendo desobedientes. Porque a promessa da segunda vinda de Cristo representa um incentivo a missões. E naquele dia, Deus não fará concurso de templos bonitos, ou concurso de conjuntos musicais esplendorosos. Mas Ele vai requerer de nossas mãos, sim, o empenho no sentido de tornar o Brasil e o mundo evangelizados.
podemos e devemos fazer a nossa parte nessa tarefa. Cada cristão deve fazer a sua parte. Existe uma urgência missionária e essa é a hora da igreja orar fervorosamente, contribuir e evangelizar. A obra missionária não pode parar, né? Enquanto Jesus não voltar. É imprescindível que a igreja priorize tal atividade. E que a paixão pelas almas inunde os nossos corações e nos leve a um profundo compromisso com a obra missionária. Então, finalizando, que todos nós possamos, irmãos, cantar e viver as palavras da música oficial da campanha deste ano de missões nacionais. Diz assim parte da nossa canção: o que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O evangelho eu fui chamada a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo, eu vou falar do poder que minha vida transformou. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.